Lucas 16, vamos lá, gente. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da tua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: toma a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Difícil. Essa é uma parábola muito difícil. Por quê? Porque ela trata de alguns assuntos diferentes que nós não estamos acostumados de tratar. A maneira como Jesus a apresenta é uma maneira de difícil interpretação. Os estudiosos dizem que nos evangelhos sinóticos nós não temos outra parábola de difícil interpretação como essa. Por quê? Porque parece que Jesus está dirigindo os seus discípulos a algumas coisas contrárias àquilo que ele tanto ensinou. Você percebeu aí no último versículo que nós lemos que Jesus elogia o homem que fez algo desonesto. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode interpretar essas coisas? Bem, a título de curiosidade, essa parábola é tão diferente, é tão controversa, vamos dizer assim, que em alguns momentos da história do cristianismo, homens contrários ao cristianismo usaram essa parábola para acusarem o evangelho, para descredibilizarem o evangelho. Tipo assim, está vendo? Olha só o que Jesus disse aqui, ele está elogiando um cara desonesto, então ele já está se contradizendo. Então é realmente algo interessante para a gente pensar e meditar. A parábola é muito simples. Jesus apresenta 3 personagens básicos: um senhor honesto, dono de muitas terras, provavelmente essa é a ideia da parábola; um administrador, um homem que intermediava os negócios desse senhor desonesto; e arrendatários, homens que arrendavam o terreno daquele senhor através do administrador desonesto. Num certo momento, o senhor de tudo ali percebe que o administrador estava enrolando ele, está fazendo alguma coisa errada, e diz para ele: olha, playboy, a casa caiu, vamos fazer uma auditoria séria agora e o negócio vai pegar para o teu lado. E aquele homem administrador fica apavorado. Ele fala assim: meu Deus do céu, agora o negócio pegou. Por quê? Eu não tenho força para trabalhar, sair cavando por aí não vai dar certo. Não tenho coragem de mendigar, eu tenho que garantir meu futuro, porque se o Senhor me mandar embora, o que eu vou fazer? Ele vai e procura os arrendatários, que alugavam a terra do Senhor, e faz negócios com eles. E diz assim: quanto é que você deve mesmo para o Senhor? Um diz lá: eu devo 100. Eles trocavam, era escambo na maioria das vezes. Eu devo 100 coisas lá. E aí ele diz assim: escreve aí 80, vamos abaixar a tua dívida e vamos fazer um acordo aqui. E o arrendatário também, picareta, vamos dizer assim, fazia. Procurou outro arrendatário e fez a mesma coisa. E o incrível é que a parábola se encerra dizendo isso, que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. Bom, então fica aí essa ideia interessante para a gente pensar. Para onde que Jesus quer nos levar? Para onde que Jesus quer nos apontar? Estaria Jesus realmente elogiando um homem desonesto? Bem, para isso a gente precisa conhecer um pouco mais da cultura e fazermos algumas análises, inclusive com outras parábolas. Essa maneira de um pequeno se dar bem diante de um grande era algo muito comum na cultura judaica e valorizada por eles. Tipo assim, Davi vencendo Golias.
Sabe, essa história do menor se dar bem em cima do maior era muito comum. Jesus está usando então uma linguagem bem comum para aquela época. E não é a única vez que Jesus faz isso. Vou te lembrar duas parábolas pelo menos que nos mostram o mesmo tipo de situação. Uma delas está em Lucas 18, que é a parábola do juiz iníquo. Você deve se lembrar, uma parábola simples, uma senhora, uma mulher viúva, que tem um pedido a fazer a um juiz, e ele era um homem que não temia a Deus, e aí aquela mulher pede, aí aquele senhor, aquele juiz, melhor dizendo, atende a necessidade daquela mulher. A viúva, pequena e limitada, consegue uma vitória, vamos dizer assim, consegue a atenção daquele que é maior. Outra parábola é a parábola do vizinho, está lá em Lucas capítulo 11, o vizinho que recebe um outro vizinho na sua casa de madrugada, bate na porta, pede comida, o vizinho se nega num primeiro momento, e depois atende aquele vizinho necessitado. Vejam que são coisas que nos levam a entender essa ideia que Jesus está apresentando. Jesus usa então uma forma de falar, um princípio rabínico, usado pelos rabinos da época, que é o princípio do quanto mais. Você vai entender agora, olha como fica mais claro. O juiz iníquo, depois de um pouco de esforço, atende uma viúva pobre, mesmo sendo ímpio, mesmo não tendo nenhum temor a Deus, ele atende a viúva pobre. Quanto mais Deus vai te atender. O outro exemplo, o vizinho duro de coração que não quer receber o outro vizinho, mas depois de uma certa insistência, o vizinho dá pão a outro vizinho necessitado. Se aquele vizinho duro atendeu o seu vizinho, quanto mais Deus vai te atender. Se aquele juiz duro atendeu a viúva, quanto mais Deus vai te atender. E agora, como é que a gente faz essa leitura nessa parábola de Jesus? A leitura é simples. Se aquele senhor perdoou o homem que o roubou descaradamente, quanto mais o Senhor está pronto a nos perdoar. A gente sempre enfatiza o roubo, a gente sempre enfatiza o pecado, a gente sempre enfatiza o ato errado do homem, mas pouco olhamos para o Senhor. E a ênfase não é para o erro, a ênfase aqui é para misericórdia, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Deus é bom, e é para isso que Jesus está nos apontando, para nós enxergarmos que naquele Senhor está representada a figura de quem? De Deus, que tem a sua graça sobrenatural derramada e colocada sobre nós. Então, a primeira coisa para nós aprendermos nessa história aqui, Deus é bom, irmão, a sua misericórdia dura para sempre. Hebreus capítulo 4, versículo 16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Efésios 2:4, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, porque Deus é bom, irmão, e a sua misericórdia, não ouvi? É isso. E se você quiser fechar esse pacote, vamos lá para o Salmo 136. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Sabe quantas vezes o salmista fala o seu amor dura para sempre nesse salmo aqui? 14 vezes. Por quê? Porque Deus é bom. E a sua misericórdia, o seu amor duram para sempre. Primeira ênfase de Jesus é essa. Outra coisa interessante é que Jesus elogia aquele homem, não pelo fato dele ter roubado, é óbvio, mas ele elogia aquele homem pela rapidez e pela disposição de resolver aquele problema. Ele confiava na graça do seu Senhor.
Ele sabia que se ele fizesse aquilo de alguma maneira, ele teria a chance de ser perdoado. E ele não perde tempo. Ele vai e se coloca de um jeito a resolver aquele problema de uma forma rápida. Versículo 8 de novo: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Não porque ele foi desonesto, mas porque ele agiu astutamente. Fez muito com pouco. Não desperdiçou a chance de resolver o seu problema. Jesus então o elogia por ele ter feito alguma coisa. O ensinamento aqui não é a moralidade, mas é a apatia, ou melhor, a falta de apatia, o esforço em resolver aquela situação. Porque esse homem, leia comigo bem essa parábola, ele estava diante de uma crise, ele estava diante de um problema. Ele não age com autopiedade. Você não encontra aquele homem chorando e falando: meu Deus, e agora a minha vida acabou. Não. Ele não age com procrastinação, deixa para depois. Ele vai e ele faz, ele resolve. E esse é um caminho que Jesus nos aponta ser necessário para nós. Tanto que ele complementa o versículo 8 com a seguinte palavra: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Opa! O que é que Jesus está falando? Ele está complementando o raciocínio sobre a astúcia daquele homem. Ele está dizendo: os filhos desse mundo, porque o exemplo que ele está dando é de algo desse mundo, eles são rápidos, né? Quando o cara tem uma dívida e aparece uma oportunidade dele resolver aquilo, ele demora, ele espera. As pessoas do mundo esperam alguma coisa para poder resolver os seus problemas financeiros, elas correm, elas fazem, elas são ágeis. E aí Jesus diz: por isso que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz, porque eles não demoram para resolverem problemas relativos à sua vida material, mas os filhos da luz demoram, não enxergam a graça, não enxergam a possibilidade do perdão rapidamente, ficam empurrando com a barriga, como a gente diz, ficam procrastinando, ficam esperando as coisas. Nós deveríamos ter o mesmo empenho e a mesma rapidez em resolver essas questões, dessa maneira, as nossas questões espirituais, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Deus é bom, pronto está Ele para nos ajudar. Olha o que o Brennan Manning, teólogo católico, diz: homens e mulheres cuja visão de mundo está condicionado pelo índice da Bolsa de Valores, são mais sagazes do que os discípulos em jornada espiritual. Os descrentes nos suplantam estrondosamente, imitem a esperteza deles. É isso que Jesus está dizendo. Nós às vezes esperamos, porque Deus fala com a gente, não fala? Deus fala. Assim como o Senhor falou com aquele servo, Deus fala com a gente: resolve isso na tua vida, meu irmão. Acerta essa situação. Vai logo, você está errado. A gente fica esperando a voz de Deus ficar rouca, de tanto que Ele fala. E a gente vai empurrando, e a gente deixa para amanhã, e a gente deixa depois de amanhã. E nós não temos uma atitude rápida para resolver os nossos problemas em relação ao nosso Senhor, em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa caminhada de fé. E se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, irmão, é que a resposta imediata é o estado de espírito do reino de Deus. A resposta imediata é o estado de espírito do reino de Deus. Já para quando? Quando é que eu tenho que resolver esse problema? Agora. Quando é que eu tenho que pedir perdão? Agora. Quando é que eu tenho que mudar meu comportamento? Agora. Não é amanhã, é já. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí Jesus dá uma sequência nessa conversa e ele entra por um caminho muito interessante. Lembre-se que a parábola fala sobre dinheiro. Um senhor que descobre que um homem estava roubando. Ele vai lá e ainda rouba mais. É sobre dinheiro essa conversa. E Jesus continua falando sobre dinheiro. Por que Jesus fala sobre dinheiro? Porque é importante se falar sobre dinheiro. Porque o dinheiro tem um poder de alcance nas nossas vidas muito maior do que nós mesmos imaginamos.
Alguns dizem assim, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né, pastor? Então eu posso ter muito dinheiro, é só não ter amor ao dinheiro. O difícil é ter muito dinheiro e não ter amor ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro em si tem um poder muito grande, ele não é um elemento neutro. Você passa pela rua e vê alguma coisa jogada lá, você não pega, mas se você vê uma nota real de 50 reais, 10 reais, seja lá quanto for, você pega, não é neutro. A gente não passa por ele de qualquer jeito. Por isso Jesus usa esse caminho. Mas nós vamos tentar observar o que Jesus diz e vamos além da questão financeira, porque Jesus está falando coisas mais profundas também do que só questões financeiras. Então, vamos na sequência, que é o versículo 9. Olha o que o versículo 9 diz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que Jesus está dizendo aqui, meu Deus do céu? Como é que é isso? Ganhar dinheiro com as riquezas desse mundo, aliás, ganhar amigos com as riquezas desse mundo, para que quando as riquezas acabar, os amigos nos recebam nas moradas eternas. O que é isso aqui, meu Deus do céu? O que Jesus está falando? Bom, esse é um versículo extremamente complexo para a nossa compreensão. Primeiro, porque Jesus, a partir desse momento, ele entra numa forma de falar, usando um sistema chamado paralelismo. A gente não vai se debruçar sobre isso, mas rapidamente para você entender. O paralelismo é um tipo de prosa, ela é muito usada por quem escreveu os Salmos. Nos Salmos você tem muito paralelismo. Então é assim, a frase ela não é escrita de forma linear, ela é dividida em estrofes. Estrofe A, estrofe B, estrofe C, estrofe D, assim por diante, depende do tamanho do texto. E a ideia da interpretação não é linear. Estrofe A faz par com estrofe B. Não. Tipo uma prosa, você já deve ter lido isso na escola, quando você estudava, ou quem gosta de poesia, poema. Estrofe A se fecha com estrofe C. Estrofe B se fecha com estrofe D. E aí vai. Portanto, se a gente pega esse texto e interpreta ele de uma vez, fica difícil de interpretar. Pronto, essa é a primeira coisa. Então, o que é que a gente faz? A gente compreende aqui o conteúdo que Jesus quer nos apresentar. E eu separei alguns comentários importantes para a gente compreender melhor isso. Por exemplo, o comentário bíblico Beacon, muito conhecido e renomado, diz assim: use a sua riqueza mundana de forma a alcançar valores maiores. Jesus está falando isso. Não gaste seu dinheiro de jeito errado. Gaste o dinheiro proporcionando você a conquistar valores maiores, além do próprio dinheiro e dos bens materiais. O teólogo Russell Champlin diz assim: fazei para vós mesmos amigos, mediante um mamon da injustiça. Mamon é um termo usado na Bíblia para denominar dinheiro, para denominar o Deus do dinheiro. Isto é, vou ler de novo. Fazei para vós mesmos amigos mediante uma mão da injustiça, isto é, pelo uso apropriado do dinheiro, embora este geralmente seja associado a maus propósitos, através de um uso prudente e sábio das coisas materiais, fazei amigos. Está indo pelo mesmo caminho. Barclay diz assim: no versículo 9 é ensinado que as nossas posses materiais deveriam ser utilizadas para estreitar as amizades, nas quais descansa o valor permanente e real da vida. Está indo pelo mesmo caminho. E o nosso querido Russell Shedd, baluarte da teologia brasileira, diz o seguinte: amigos devem ser discípulos ganhos para Cristo por meio de fidelidade no pouco, isto é, utilizando os bens materiais na expressão de amor às almas. Ponto. Esse é um versículo bem pontual. E Jesus quer dizer justamente isso. Ele está nos ensinando que devemos fazer bom uso dos recursos que nós temos nas mãos, fazendo com eles amigos e conquistando coisas maiores, aplicando o recurso que nós temos, de modo a não só ganharmos mais dinheiro e mais coisas materiais, mas possamos, através dos recursos materiais, adquirir os valores maiores da vida, que não são materiais. Ponto. O versículo 9 a gente entende assim. E aí Jesus continua
aplicando a sua palavra e nos ensinando os discípulos e os fariseus que estavam ali perto. A primeira coisa que Jesus faz a partir do versículo 10 nós podemos dividir esse texto em alguns assuntos. Primeiro assunto, fidelidade. Versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Irmão, lembre-se da parábola. A parábola é sobre alguém infiel. A parábola fala sobre fidelidade. Um administrador que não era fiel ao seu senhor, nem era fiel às pessoas a quem ele atendia. A única fidelidade daquele homem era voltada para si próprio. Ele era fiel somente a si. Ele queria resolver o seu problema. Então, Jesus está usando a maneira como lidamos com o dinheiro para despertar o nosso coração a respeito desse assunto que vai além do dinheiro, que é fidelidade. Simples assim. Quem pode roubar pouco, pode roubar muito. É o que Jesus está falando. Se somos fiéis no pouco, nós somos fiéis no muito. Nós vivemos, irmão, um momento da nossa história humana onde o centro principal de tudo é o próprio homem. Nós somos os nossos deuses. Nós queremos conquistar tudo que for necessário para a nossa própria felicidade. E esse texto se encaixa muito bem na realidade de cada um de nós. Somos fiéis a quem? A nós. Ponto. E somos muitas vezes fiéis de forma circunstancial. Se dá para ser fiel, eu sou. Mas se também não dá, eu não sou. E Jesus nos leva a pensar que fidelidade é um princípio que deve ser inserido e vivido por nós a despeito de qualquer situação. Fidelidade não é uma coisa que eu pratico de forma circunstancial. A gente está vivendo um momento na nossa política nacional que mostra que aquelas pessoas que estão lá em Brasília, elas são fiéis somente a si mesmas e aos seus bolsos. Porque é um tal de, eu disse que ia te apoiar, não estou te apoiando mais. Eu era contra o impeachment, agora eu sou a favor. Por quê? Porque depende do vento. Para onde o vento sopra, eu vou. E é isso que Jesus está dizendo, ser incompatível com alguém que declara a sua fé em Cristo Jesus, que é cristão. Dentro do cristianismo, dentro do evangelho, fidelidade é uma coisa intocável. Tanto que Paulo nos diz lá em Gálatas 5:22, que fidelidade é fruto do Espírito. É uma ação que Deus realiza em nós e nos dirige a vivê-la nas nossas relações, com as pessoas com quem nós caminhamos, com a nossa família, com o próprio Deus. E não tem desculpa, gente. Essa história de que a carne é fraca é uma desculpa sem vergonha, muitas vezes, para nós perdermos o nosso foco na fidelidade que nós temos às pessoas que andam ao nosso redor, que convivem com a gente. Gente com quem a gente tem uma aliança. Gente com quem a gente escolheu dividir a nossa vida, no caso dos casais. É isso. Fidelidade dentro de casamento, meus irmãos, é imutável, é intocável. Nossos olhos precisam estar voltados para as mulheres que nós escolhemos amar. É a elas que nós devemos a nossa fidelidade. Mulheres, digo a mesma coisa. Relacionamento profissional, digo a mesma coisa. Fidelidade a Deus, digo a mesma coisa. Nós não podemos perder esse foco e nos lembrar que é possível sim conviver com uma sociedade corrupta e infiel sendo fiéis. Eu vou te lembrar rapidamente a história de Daniel. Uma história clássica nesse aspecto. Daniel, jovem judeu, quando a Babilônia invade Israel,
e era costume da Babilônia trazer as pessoas mais capacitadas para a Babilônia. Eles saíam da sua terra, no caso Daniel saiu de Israel junto com seus amigos, e eles foram para a Babilônia aprender tudo. Geralmente a ideia que nós temos é que foi uma coisa difícil, no sentido assim, eles foram como escravos. Sim, eles eram escravos, mas eles foram colocados na nata da Babilônia, no castelo do rei. Tipo assim, você vai passar a temporada lá na Casa Branca, entendeu? Vai conviver com o cara, vai ficar junto com ele, vai aprender tudo que ele tem para te ensinar, e toda a cultura babilônica. Lá estava Daniel, no ápice de tudo aquilo, e ele se envolve com a cultura, e ele trafega pelo poder da Babilônia, ele se relaciona com as pessoas, mas a sua fidelidade é impressionante. Daniel, você vai comer a comida do rei. Não. Legumes e água, por favor. Está de dieta, meu filho? Não. É porque eu sei que quem come a comida do rei está reconhecendo a divindade do rei. E eu não vou reconhecer a divindade do rei, porque eu sirvo ao Deus de Israel, e ponto final. Daniel, você só pode adorar o rei. Olha, desculpa aí, mas eu oro 3 vezes ao dia, com o meu rosto voltado para Jerusalém. Inclusive eu abro a janela do meu quarto, subo lá, ajoelho e oro voltado, meu rosto voltado para Jerusalém, porque eu tenho um Deus, e ponto final. Trafego em tudo isso, vivo no meio de tudo isso, mas sou fiel. Jesus está nos alertando a respeito disso. E hoje é uma ótima oportunidade para nós avaliarmos tudo isso e percebermos se temos sido fiéis nas nossas relações, na nossa postura com Deus, nas nossas relações interpessoais. E caso isso não aconteça, irmão, que bom, que hoje é uma noite especial para a gente rever tudo isso. Sabe por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E caso a infidelidade tenha nos tocado, hoje dá para a gente correr para os braços do Senhor e pedir perdão e sermos restaurados. Porque se Ele perdoou, o exemplo da parábola, aquele homem que o havia roubado, o seu perdão também está voltado a nós, infiéis eventualmente, e que podemos pedir perdão ao Senhor. A segunda coisa é que Jesus vai para um assunto interessantíssimo, que é mordomia. Versículo 11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é do outro, quem lhes dará o que é de vocês? Se você não é capaz de cuidar do dinheiro do outro, que caminho que você escolheu? Está errado isso. É o exemplo da parábola. E nos aponta para o quê? Mordomia. O administrador não foi mordomo adequado dos bens do seu senhor. Confere, gente, é isso aí? É isso aí. Exemplo para a gente. Nós temos que nos lembrar todos os dias que tudo que nós temos não é nosso, mas é do Senhor. Absolutamente tudo que temos ou que usufruímos não é nosso, é do Senhor. A minha família não é minha, é do Senhor. Os meus filhos, hoje comemorando o Dia das Mães, privilégio lindo poder gerar filhos, né, mães? Mas eu tenho uma notícia para vocês: eles não são de vocês, eles pertencem ao Senhor. Assim também os pais, assim também qualquer tipo de ação. Essa ideia do eu tenho, eu fiz, eu conquistei, foi o meu trabalho, foi o meu esforço. Por isso que eu tenho aquela empresa, por isso que eu tenho essa casa, por isso que eu tenho esse carro, por isso que eu tenho isso, por isso que eu tenho aquilo. O que é isso, irmão? Está fazendo o que com a tua vida? Está se achando a última Coca-Cola no deserto? Está errado, irmão. Tudo que nós temos vem das mãos de Deus. Sabe quem tinha consciência disso absoluta? Davi. Depois você lê lá, a gente não tem tempo hoje, leia lá 1 Crônicas 29, a partir do versículo 13.
Davi deixa claro: Senhor, quem sou eu e quem é esse povo para a gente dar alguma coisa para o Senhor? Porque tudo que eu tenho vem das tuas mãos. Quem era Davi? Um rei qualquer, que tinha conquistado meia dúzia de batalhas? Nós estamos falando de um cara altamente poderoso. Estava lá em cima, na hierarquia, na cadeia do mundo da sua época. Era só Davi. Talvez o personagem bíblico, se podemos assim chamá-lo, mais conhecido e falado depois de Jesus é Davi. Mas ele diz: sou mordomo, não tenho nada, tudo que eu tenho vem do Senhor. Portanto, além de ter essa consciência, algo que nós precisamos ter gratidão por tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E é claro que quando eu adquiro essa consciência, a minha maneira de lidar com aquilo que está nas minhas mãos muda drasticamente. Não é meu, é do Senhor. É para isso que Deus tem, é para isso que Jesus nos encaminha e nos leva. E temos a oportunidade de hoje revermos isso também. E se caso temos administrado ou tenhamos administrado de forma errada o que Deus nos deu, é hora de corrermos aos braços do Senhor e nos permitir uma restauração. Olha, eu vou além, irmão, me lembrei de uma coisa aqui que eu falei de manhã, importantíssima. Até os dons que nós temos não são nossos, pertencem ao Senhor. Ah, mas você canta bem, né? Foi Deus que me deu. Ah, mas você é tão bom, tão inteligente. Foi Deus que me deu. Ah, mas você, olha que coisa, você vai para a cozinha, cada coisa incrível que você faz, foi Deus que me deu. Puxa, você é tão inteligente, você leu aí esse negócio, já entendeu, faz um mês que eu estou tentando entender aqui, foi Deus que me deu. E assim deve ser a nossa posição, porque somos mordomos. Amém, irmão? Mordomos. E podemos hoje recorrer ao Senhor, nos lembrando que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a terceira e última coisa é serviço. Diz assim o texto no versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores. Vou traduzir aqui de uma outra maneira: nenhum doulos pode servir a dois quírios, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lembre-se que nós estamos falando sobre dinheiro, a tônica é essa. Jesus está falando sobre isso. Bom, quando a gente pensa sobre serviço, a gente pensa assim, você de repente pode ter o trabalho de uma diarista na tua casa, não é verdade? Você vai lá, paga um valor, a pessoa vai uma vez por semana, 2 vezes por semana e limpa a sua casa. Modernidade nos proporciona isso, maravilha. Você pode também pensar em empresas prestadoras de serviço. Nós vamos arrumar o telhado do prédio aqui da nossa comunidade. Quem nós vamos fazer? Vai ter um irmão que vai fazer? Não, vamos contratar uma prestadora de serviço. Ela vem e serve, assim como a diarista serve. Mas o conceito não é esse. O conceito aqui é outro. A palavra grega usada, como eu disse agora há pouco aqui, para servo, é doulos. E doulos é o servo que pertence a um senhor. Senhor é Kyrios. O conceito dessa palavra grega é o seguinte: não tem um doulos para 2 senhores. Porque um doulo só pode pertencer a um senhor. Porque aqui a questão é pertencimento, não é prestação de serviço. É mais profundo. Tipo assim, Jesus dizendo assim: você não pode pertencer a 2 senhores. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao dinheiro. Você não pode se relacionar profundamente desse jeito, pertencer a 2 senhores, não dá. É claro que isso nos abre um entendimento muito maior. Por quê? Não podemos pertencer a 2 senhores. Não podemos nos dividir.
entre Deus e qualquer outra coisa. O chamado aqui, a exortação aqui é a pertencimento. E eu quero te perguntar nessa noite, irmão, a quem pertence a tua vida? Quem é o Quírios das nossas vidas? Quem é teu Quírios, irmão? Quem é teu Senhor? Você é doulos de quem? Do dinheiro? Cuidado com isso. Não podemos pertencer a dois senhores. Você é doulos de quem? Da carreira? Cuidado. Não podemos pertencer a dois senhores. Você é doulos de quem? Do ministério, da igreja? Não. O ministério e a igreja não podem ser senhores da tua vida. Nós não podemos pertencer à igreja. Nós pertencemos ao Senhor, ainda que sirvamos à igreja, ainda que tenhamos alegria em fazê-lo, pertencemos ao Senhor. E essa condição me chama profundamente a atenção, porque vivemos num mundo em que as pessoas elas querem se dividir, até assim para aproveitar o mundo e a vida, sabe como é que é? Eu quero fazer 1001 coisas, eu quero me dividir nisso, naquilo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente tem tantas propostas, tantas coisas, tantas pressões que nós sofremos, mas se há uma coisa que não pode mudar em alguém que deseja ser discípulo de Jesus Cristo é: eu pertenço ao Senhor. E ponto final. Eu pertenço ao Senhor. E ponto final. Essa é uma outra avaliação que nos cabe fazer hoje. A quem pertencemos? Quem é dono do nosso coração? Quem comanda a nossa vida? Quem nos diz o que fazer? Quem dita as nossas prioridades? Quem tem o nosso esforço principal e a nossa força? Quem? Caso não seja o Senhor, bom momento é esse, para a gente se reconciliar com Deus e correr para os braços dEle, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é uma noite de grande reflexão para a gente, irmão. Olhe tudo isso, observe tudo isso, e abra teu coração, e abra tua mente, e mais ainda abra teu espírito, para que essa palavra tenha lugar dentro de cada um de nós, e possa nos empurrar para Deus. A expectativa de Jesus é a mesma que ele enxerga, ou melhor, que ele apresenta no principal personagem da parábola, que é o administrador, que saiu correndo e falou: o quê? O meu Senhor é misericordioso, vou achar um caminho para ele me aceitar. E assim aconteceu. Hoje é dia da gente correr, não longe, mas em direção ao Senhor. É dia de nós fazermos alguma coisa, sabe como é que é? Porque a vida é muito rápida e curta, irmão. Isso tem batido na minha cabeça nos últimos dias, por conta dos acontecimentos que a minha família viveu. A vida é como uma fumaça. Quantas vezes você já ouviu uma pregação com essas mesmas colocações? Talvez dezenas, centenas de vezes, você que é velho de igreja. Então, vai deixar a voz do Espírito ficar rouca? De tanto falar em fidelidade e a gente continua infiel? De tanto falar em mordomia e a gente continua sendo mau mordomo? A voz do Espírito gritando: você pertence a quem? E a gente continua dividindo a nossa vida entre Deus e outras coisas? Vamos correr. Vamos correr para os braços do Pai. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe.
Que seja uma semana de reflexão, de pensamento e de reconciliação para todos nós. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Make way for Christ and say, let your kingdom come, let your kingdom come.